Boa tarde, boa noite, queridos seguidores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira, o professor Gustavo Faria Pereira. Vamos lá para aquela famosa saga de temas afetos ao direito notarial e registral. E eu estou vendo que muitos colegas estão falando, e com muita razão, com muita louvabilidade, as associações estão falando com a medida provisória 1085, tanto a TC tem uma excelente live que falou sobre isso, o professor Salomão também fantasticamente explicou sobre isso, mas eu vou falar com um tema muito importante, a outra medida provisória, a medida provisória 1065. E por que as pessoas não deram tanta importância? Ela é uma medida provisória versada ao modal ferroviário, mas por sua vez há temas diretos e indiretos versando o registro de imóvel. Aliás, tudo que versar o direito real, imóveis públicos, desapropriação, faixas de domínio, ônus reais, servidões, limitações, faixas de domínio, vai afetar de alguma forma o registro de imóveis. Mas a medida provisória 1065 não teve a sua devida atenção, até porque no Brasil, infelizmente, o modal ferroviário ele não é levado tão a sério, até por causa do meio que um desprezo como política de Estado levada a cabo desde a década de 60 e 70 no nosso país. Quem viaja para a Europa sabe muito bem por que eu estou falando isso. E aí, o que acontece? Estamos tentando modernizar, dar um novo marco legal às ferrovias e se tem um dos poucos trabalhos de relevância nesse atual governo é o trabalho que vem sendo feito com as ferrovias. Pois bem, e o que posso explanar em relação a temas importantes versando sobre a medida provisória número 1065. A modificação principalmente com o artigo 44 no Decreto-Lei 3365, que é a Lei de Desapropriações, que fala o quê? Artigo 3º. Quem vai poder promover a desapropriação agora matou aquela celeuma doutrinária que existiu por muito e muito tempo. Olha só o pequeno detalhe. Em relação à possibilidade das concessionárias, inclusive as contratadas na Lei 1079 de 2004, que qual que é a emenda da lei? Que por meio de PPP, parceria público-privada, lembrando, parceria público-privada era o meio necessário, por exemplo, a instalar o trem-bala aqui no Brasil, que infelizmente foi por água abaixo, preferiram fazer projetos de implantação de estádios e mais estádios. Enquanto no Japão tem, que é uma extensão menor, que é um arquipélago menor que o estado de Goiás, por exemplo, é cheio de Shinkansen. Quem já foi na França e já andou no Tron de Grand Vitesse, até na Espanha, até você sai de Madrid para ir para Toledo num TGV, que é um trem de grande velocidade. Aí você começa a ver que a gente está muito atrasado nesse modal. As entidades públicas, as entidades que exerçam funções delegadas pelo poder público, as autorizatárias à exploração de serviços e atividade de titularidade estatal, inclusive, por exemplo, principalmente as ferroviárias. Eu não falo, pode-se dizer que até um aluno do grupo, dos meus alunos estão fazendo a segunda fase do estado de Goiás,
perguntou assim, essa lei é encomendada, mas toda lei é encomendada, toda medida provisória é encomendada, então houve até uma alteração no Estatuto da Cidade em decorrência disso, no artigo 44, para vocês terem uma pequena noção de como é que é a coisa. Lembrando também que quando a desapropriação também destinada à execução de planos de urbanização, de renovação urbana, o parcelamento e reparcelamento do solo, a receita decorrente da revenda e exploração imobiliária de imóveis produzidos poderá compor a remuneração do agente executor, ou seja, até o próprio concessionário nesse caso. Olha só uma forma, estamos privatizando, republicizando, temos que a gente está com limitações no nosso orçamentárias, principalmente decorrente da Covid, então estamos vendo novidades, estamos vendo modificações à forma de gerir. Eu falo que os administrativistas de plantão, vocês estão focando muito a questão de licitações, servidores públicos, mas livros de bens públicos tem pouco aqui no Brasil. Aí vocês vão usar a seguinte desculpa: ah, mas todo ano modifica a lei federal. Eles estão certos. Tem uma dificuldade, mas a principiologia se mantém. Olha só o nicho que vocês estão perdendo. Não é só os membros da AGU que tem que saber sobre bens públicos federais. Outra situação também que vai ter efeito no registro de imóveis está no artigo 5º, que os bens apropriados para fins de utilidade pública e os bens decorrentes da respectiva emissão na posse, o que pode ocorrer também? Eles agora podem ser alienados a terceiros, locados, cedidos, arrendados, outorgados em regime de concessão de direito real de uso, concessão comum ou parceria público-privada. Tanto que isso, até um tempo atrás, o que acontecia? Havia uma celeuma, se podia lotear o terreno uma vez quando houvesse a emissão na posse. E é bem pacífico isso. Aí quando veio uma certa pacificação, o que aconteceu? Aí veio essa novidade. Pode ser alienado a terceiro, locado, cedido, arrendado, outorgado em regime de concessão de direito real e uso, concessão comum e parceria público-privada. Ou seja, aqueles processos que se desenrolam de desapropriação, ou seja, o poder público já pode agir. E a regra era clara. O que? Quando você desapropria, você já começa a entrar no domínio. É o ius imperi decorrendo. A questão é, o Estado ele pode desapropriar, o poder público ele pode desapropriar. A questão é, por quanto? Essa que é a divergência. E os tribunais, eles esquecem desse fato e é uma questão comezinha de direito administrativo. Fica parecendo meio que óbvio por causa da minha formação de procuradoria, mas é questão do nosso sistema jurídico. Também ele pode ser transferido ainda como integralização de fundos de investimento ou sociedade de propósito específico também. Lembrando que nesse caso aplica no caso de apropriação para fins de execução de planos de urbanização, renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que assegurada a destinação prevista no respectivo plano de urbanização ou de parcelamento do solo. Espaço público inutilizado, ele quer dar uma restaurada, por exemplo, de empresas que falhem. Quantas cidades tem moinhos que quebraram, indústrias que quebraram, e tá lá aquele elefante branco. É uma forma de reaproveitar isso. E cidades como São Paulo, que até se atentem aos sites dos movimentos sociais, por exemplo, Movimento Sem Teto, eles são muito atentos em relação a isso. Prédios desocupados, como é que vai dar o reaproveitamento? A gente tem que começar a repensar numa reforma urbana. Não sou
não sou socialista, mas eu sempre prezo pelo uso racional e de qualidade do solo urbano, tanto nas capitais quanto nos interiores, certo? E lembrando também, houve também a modificação da lei 10.233, que fala sobre a Política Nacional de Transporte, e já parece até meio que bobo. A exploração de ferrovias será disciplinada em legislação específica, certo? E a questão que falta uma questão de transporte integrado, multimodal. Então, não tem um código brasileiro de transportes. Isso fica a revel de uma regulamentação, atos infralegais, gerando uma insegurança jurídica. Mas isso não é tópico, porque aqui é um canal de registro de imóveis. Aliás, temas afetos ao direito notarial e registral, mas isso desemboca no nosso RI. Não é só aquela disposição que houve alteração da Lei 3.465 na possibilidade de hipotecar em cada circunscrição em que tiver a estação da ferrovia. Não. Há uma questão muito mais complexa, certo? Vocês têm que ficar muito atentos em relação a isso, ok? Tanto isso que vocês muitos não saibam, mas tem uma lei do Sistema Federal de Viação, que é a lei número 12.379, que tem o Sistema Federal de Viação, e tem o subsistema rodoviário federal, o ferroviário federal, o aquaviário federal e o aeroviário federal. Ou seja, tem um sistema federal de viação. Tanto isso que o Ministério, os primeiros órgãos públicos de transporte era o Ministério da Viação, e a regulamentação, por exemplo, sistema aéreo, antes dos militares encapsularem na década de 60, ficou por muito tempo regulamentado pelos civis, o que se retornou na primeira e segunda metade, na primeira e segunda década do século XXI. Ficou por muito tempo pelos militares, mas não é tema afeto a gente. Eu só estou falando curiosidades importantes que versam sobre transporte e também sobre a questão do registro de imóveis, certo? Tanto que houve uma modificação na lei 9.636, que é uma lei que versa sobre bens públicos federais, bens de domínio da União, que alterou o decreto-lei 9.760. Aliás, quem for estudar para cartório tem que saber uma certa noção da lei 9.760, que fala o que? Essa modificação, que dispensou a apresentação de anotação de responsabilidade técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no registro de responsabilidade técnica, e no CAL, para atividades e projetos que trata a lei, quando o responsável técnico for servidor ou empregado público. E o que quer versar isso aqui? A gente tem que ler o artigo 1º da lei 9.636 da lei 9.636, que é o que? É o poder executivo autorizado, por intermédio da Secretaria da Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado do Ministério da Economia, a executar ações de identificação, de demarcação, de cadastramento, de registro e fiscalização dos bens imóveis da União e regularizar as ocupações desses imóveis, inclusive de assentamentos informais de baixa renda, e poderá, para tanto, firmar convênios com os estados federal e os municípios cujos territórios se localizem, e observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, celebrar contratos com a iniciativa privada. Certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso.
E tanto isso que nesses registros já determina, nos registros relativos a direitos reais de titularidade da União, deverá ser utilizado o Cadastro Nacional CNPJ da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e o nome União Federal. Ou seja, os bens públicos federais pertencem à União Federal, independente do órgão gestor do imóvel. Fiquem atentos, vocês registradores de imóveis. É o óbvio sendo ressaltado, como se diz. E até o antigo registrador, por exemplo, bens públicos municipais, ele botava Prefeitura de Silvânia. Mas é o que? Município de Silvânia. Botava o órgão do estado de Goiás. Mas não, é o estado de Goiás. E aí foi mais uma obviedade, um nome, União Federal. O órgão não é proprietário de nada, aquele prédio no Marista não pertence à Polícia Federal, mas sim à União Federal. Certo? Fiquem bem atentos em relação a isso, pessoal. Que isso afeta muito. Tanto isso também, a questão também dos imóveis de cessão de imóveis da União que não estejam em regime efitêutico. Quando tiver, isso aí é uma alteração com o 18C da Lei 9.636. E isso aí vai dar uma grande alteração no regime de bens públicos. Lembrando, qual que é o maior proprietário de imóveis no país? A União. Então, todo município tem imóveis da União, praticamente todos os municípios. Ela é um macro proprietário, por força da Constituição, por força da lei, certo? Aquele é um regime de cessão, certo? Que está em harmonia com o quê? Com o artigo 18B também. Os imóveis da União que estiverem ocupados por entidades esportivas de qualquer modalidade poderão ser objeto de cessão em condições especiais. Lembrando que qualquer interessado pode fazer isso, de acordo com a medida provisória número 1065. Certo? Lógico, não gera para a administração a obrigação de ceder o imóvel, o direito subjetivo à cessão, certo? Desde que não esteja em regime de enfiteuse, certo? Isso aí é extremamente importante, ok? Lembrando que essa disposição, essa nova, não é tão nova assim, é uma forma de exploração dos bens da União, que mal estão devidamente cadastrados. Na verdade, mal registrados e mal cadastrados. E ainda fica naquele berço esplêndido, naquela zona de conforto, quando há a vedação da usucapião sobre bens públicos, que ainda permite o poder público a não cumprir a sua função social, certo? Tanto isso que fala o quê? A Secretaria de Coordenação de Governança do Patrimônio da União se manifestará sobre o requerimento, avaliará a conveniência e oportunidade, que é um ato discricionário de ceder o imóvel, poderá indicar existente interesse em promover a cessão sob regime diverso daquele indicado pelo interessado ou alienação, certo? Dentre outros e outras disposições. Também a questão de proposta de aquisição de imóveis da União que não estejam inscritos em regime enfitêutico. Eu creio que o STF vai declarar, se for aprovada essa medida provisória, vai passar pelo STF em função da obrigatoriedade de concorrência, licitação para tanto, de acordo com a lei 14.133. Certo?
Lembrando também, pessoal, que houve uma alteração no Estatuto das Cidades, que é o que? Pelo artigo 49. A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações. A administradora ferroviária, inclusive metroferroviária, poderá constituir o direito real de laje e de superfície que trata essa lei, sobre ou sob faixa de domínio abaixo, faixa de domínio sob via férrea, observado o plano diretor e o procedimento a ser delineado no Poder Executivo Federal. Ou seja, a edificação base não é a via férrea, mas sim a laje tem que ter, ou o direito de superfície tem que estar o quê? A superfície pode ser feita em faixa de domínio. E a laje tem que ter alguma construção principal que esteja dentro de uma faixa de domínio, certo? Observado, obviamente, o plano diretor e o procedimento deve ser delineado no ato do Poder Público Federal. Lembrando que a constituição do direito real de laje ou de superfície trato caput é condicionada a licenciamento urbanístico municipal, que estabelecerá os ônus urbanísticos a serem observados, o direito de construir incorporado a cada unidade imobiliária. Pessoal, era isso que eu tinha a dizer. A medida provisória 1065, ela é muito importante, apesar que sempre vamos ver como é que vai ser o texto a ser aprovado. E como eu sempre falo, pessoal, estamos firmes nos vídeos, acompanhando as modificações legislativas, sendo bem resilientes. E como eu falo, sucesso é isso, a repetição de hábitos bons. E como eu sempre falo, fé no Pai que o áudio sai.